Ó, pessoal, tem coisas na vida que começam a partir de tragédia. A dor faz a gente começar alguma coisa. Depois de uma tragédia que aconteceu hoje, porque o meu time aqui, ó, é uma vergonha, perdeu de 4-0 pro Flamengo no Maracanã. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Esse é o episódio piloto aqui que eu e o Araújo aqui agora vamos falar de futebol. Que eu tive vontade, que eu tô com raiva de falar. Corinthians só me deixa com raiva. Eu tenho que fazer, como que é aquele exame lá do coração? Esse aqui é o Araújo. Eu sou o Lorde, esse aqui é o Araújo. Como que é aquele exame do coração lá? Hemograma, né? Cardiograma. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Preciso fazer, porque torcer pro Corinthians tem que ser bom de coração. Eu acho que é meu coração de ferro, né? Porque até agora eu não morri. Então, ó, o Flamengo 4-0 no Maracanã em cima do Corinthians. Eu precisava fazer esse vídeo porque eu não aguento mais. Vários anos já o Corinthians tomando taca do Flamengo. Vários anos essa vergonha, esse catado. Agora vai entrar o Dorival, mas não sei se ele vai conseguir fazer esse milagre. O que você acha, Araújo? O que você achou do jogo? Porque eu não aguento mais, é muito sofrimento. Eu acho que, primeiro, acima de tudo, a derrota é mais humana. Existe valor na derrota, ninguém gosta de ouvir isso. Existe valor na derrota. Pensem bem nisso. O Corinthians é testemunha disso. Lembra de 2012? O que tinha acontecido antes? Tinha sido rebaixado. Então, depois deu uma volta. Então, a diferença é o que você faz com a derrota. Se você leva uma derrota e fica parado e continua sendo derrotado, aí é grave. Mas se você leva uma derrota, extrai dela a lição para você corrigir os seus erros e seguir em frente com futuras vitórias, aí sim, aquela derrota valeu a pena, porque levou você a enxergar as falhas que você tinha. Ele tá mexendo no braço, tá mexendo na câmera. Viu, mas... Viu, mas só que é o seguinte, aquele Corinthians 2012 foi campeão mundial da Libertadores, mas depois o que aconteceu com o time? Entrou o presidente, saiu o presidente, tudo corrupto, tudo acabou com o time. Hoje era pro time estar no patamar do Flamengo e do Palmeiras, tanto financeiramente como no futebol, entendeu? E olha como que tá hoje, devendo não sei quanto, tendo que pagar o estádio. Era para estar disputando com o Flamengo e com o Palmeiras hoje. O time de maior torcida, o time mais relevante. Qualquer coisa que acontece no Corinthians, só fala do Corinthians. E tá sempre essa merda de time. Aí tem um problema. Primeiro, não se deve comparar um time com o outro pelos resultados apenas. Porque os times, os clubes, eles têm vidas, histórias e gestões diferentes. Com certeza, a história recente do Corinthians é diferente da história recente do Flamengo. E diferente não só na história, na gestão também, na formação de elenco, na duração dos técnicos, nos técnicos. Essa diferença explica o jogo de hoje, inclusive. Ou não? Porque assim, toda vez que o Corinthians enfrenta o Flamengo, eu sempre lembro assim, quando o Corinthians está ganhando os títulos, o Flamengo estava se reorganizando financeiramente. Estava pagando dívida, não sei o quê, e hoje é um clube com dinheiro, com dívida paga, assim, todo clube tem dívida, mas o Flamengo tem as dívidas controladas. E tem muito dinheiro para gastar e tudo, e o Corinthians lá atrás ganhava título, hoje não tem mais o dinheiro para gastar, não tem mais dinheiro, está cheio de dívida, então toda vez que o Corinthians enfrenta o Flamengo, parece que é tipo o choque entre uma boa gestão e uma péssima, horrível gestão que o Corinthians tem nos últimos anos. E entra presidente, sai presidente, é a mesma coisa. Com o presidente Augusto Melo a dívida aumentou muito, contrata jogador errado, agora contratou o Dorival. Tinha o Ramon Dias, que não deu certo, que era fraco também. Agora tem o Dorival, que é a grande esperança. O Dorival que fez um grande trabalho no próprio Flamengo, que em 2022 ganhou a Copa do Brasil e Libertadores, depois em 2023 ganhou a Copa do Brasil pelo São Paulo. Então o Dorival tem essa esperança de ser um técnico que vai fazer esses jogadores jogar, porque é impressionante. Parece que toda vez que o Corinthians chega no Maracanã, ou fora de casa mesmo, contra qualquer outro adversário, parece que os caras morrem, parece que é outro time, não joga que nem joga na arena. O Corinthians teve outras derrotas para o Flamengo como a de hoje? Teve, eu lembro que lá em 2020, 2021 teve uma de 5-0, assim, sabe, bem humilhante, assim, mas o time do Corinthians era pior ainda, era aquele catado, era muito ruim na época do Gil, na época do Fábio Santos, sabe, na época dos velhos cansados. Hoje esse time acabou de ser campeão paulista, só que essa zaga é muito ruim, esse André Ramalho é uma vergonha. O cara começou bem no ano passado,
Agora esse ano tá fazendo um ano horrível. O Gustavo Henrique muito mal, o Mateuzinho também mal pra caramba. Mas sabe o que eu acho qual foi o problema hoje? Que tá com o técnico interino. O técnico interino não vai saber organizar nada mesmo, né? Se com o técnico sem ser interino os caras já é fraco, imagina com o interino. Então ele entrou com o time errado hoje, porque ele entrou na formação 4-3-3. Você manja de formação, Araújo? Mais ou menos. Então ele entrou no 4-3-3. Ele entrou com o Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho e o Angileri. Daí no meio entrou com o Ranieri, com o Breno Bidon e com o Carrilho. Breno Bidon e Carrilho não marca ninguém. Então só ficou o Ranieri para marcar. E o Flamengo com o meio de campo lá todo poderoso engoliu o Corinthians no meio de campo. E o Flamengo jogou com qual formação? O Flamengo jogou com o Pedro e com o Cebolinha na frente, uma Arrascaeta no meio. O Flamengo tinha o De La Cruz no meio também, então o Flamengo engoliu o Corinthians no meio de campo. E tipo, o Corinthians, o Ranieri já não marca tão bem, então só tem o Ranieri para marcar. Eu perguntei sobre se o Corinthians sofreu outras derrotas para o Palmeiras, para o Flamengo, como a de hoje, porque quando você repete derrotas para o mesmo time, você também fica, sabe, marcado. Aí você vai encontrar aquele time que te humilhou em campo, você encontra ele de novo, aí você treme, sabe, com medo de repetir a história, e acaba repetindo. E dessa vez tem um fator agravante, é no Maracanã, Sim. É na casa do Flamengo. Então, reunindo esses dois conjuntos, aí dá ruim mesmo. Não, toda vez que você joga contra o Flamengo no Maracanã, é essa vergonha, é um passeio, é impressionante. Não só contra o Flamengo no Maracanã, toda vez que você joga fora de casa, os caras parece que joga, sei lá, mano, parece que não sabe mais jogar, parece um time de várzea. E assim, o Flamengo virou, assim, o Flamengo elimina o Corinthians nos últimos anos, eliminou da Libertadores 2022, eliminou da Copa do Brasil, depois eliminou da outra Copa do Brasil. Então, toda vez que o Corinthians pega o Flamengo, assim, o Corinthians já é eliminado, virou freguês do Flamengo, impressionante. E não diga que o resultado não refletiu o desempenho em campo. Pelo que eu vi lá, alguns lances eram humilhantes. Não, parecia um time de várzea, um time profissional. Então, é isso que eu comparei. Eu sei que o Flamengo tem toda uma equipe muito boa, assim, já de anos e anos, já tem dinheiro para contratar vários jogadores. Só que o Corinthians hoje ele poderia ter feito um jogo melhor. Entrou com a formação errada, entrou com... tinha o Carrilho que não marca ninguém. O Carrilho é muito bom, mas só que não marca ninguém. Breno Bidon é um jogador que veio da base do Corinthians, só que é muito novo. Então o Breno Bidon não dá para jogar em jogo grande assim. Ele parece uma criança jogando, sabe aquela criança do Interclasse jogando? Então ele não está acostumado a jogo grande, ele é muito leve, então não está acostumado com aquele jogo físico, sabe? Que os caras chegam com tudo assim, tipo, os caras batem nele e já cai, já perde a bola. E só tem um Ranieri para marcar, então o Corinthians estava sem meio de campo hoje. Você viu como saiu aquele segundo gol? O Flamengo sai do campo dele e vai no toque de bola, fácil. É fácil. Chega lá, então, o Corinthians... parecia aqueles times, parecia o Real Madrid diante de um time brasileiro. Não, a defesa do Corinthians é horrível, ele marca por Wi-Fi, sei lá, ele marca a distância. O André Ramalho horrível, Gustavo Henrique horrível, o Corinthians não tem pegada, não tem... o Dorival vai ter um trabalho muito grande com essa defesa. Tem uma coisa mais grave. Então não adianta nada ter uma defesa ruim, sem meio de campo, daí fica o Memphis e o Yuri Alberto que também não marcam, lá na frente isolado, e o Romero também sem função, foi engolido. Tem uma coisa mais grave. Se esse jogo fosse aqui na Arena, em São Paulo, no Tatuapé, o Corinthians também não teria vencido o Flamengo. Com certeza. Pode ser, mas só que aqui em casa é outra coisa, tem a torcida, a torcida incentiva. Então o Corinthians ele consegue assim, desempenhar melhor, sabe? Poder até perder aqui também, como já aconteceu outras vezes, mas não é ser o seu futebol horrível, porque a torcida não deixa. A torcida não deixa esses caras jogar que nem jogaram hoje, entendeu? O Corinthians ia desempenhar melhor. Só que foi horrível. Traduzindo, o Corinthians continua, o torcedor corintiano continua cumprindo aquela identidade de sofredor, né? Infelizmente. Você é prova disso. Corintiano sofredor. O que fazer para mudar isso? Para o corintiano passar a ser o vencedor em vez de o sofredor? Olha, acho que assim, primeiro, o Corinthians está assim nesses últimos anos, primeiro começa lá de cima, que é quem governa, o presidente.
que esse presidente do Corinthians, para mim, é um dos presidentes mais amadores, se não mais amador que eu já vi na história do Corinthians. Tanto é que ele está aí e pode sofrer impeachment. É envolvido em escândalo, com a patrocinadora, já foi chamado, foi intimado para ir na polícia. Então é muito escândalo, então já começa de cima. Então já tem assim, uma diretoria cheia de corrupção, cheia de treta, já interfere no clube, entendeu? Então o Corinthians já não tem dinheiro para gastar, cheio de dívida, isso interfere, não consegue contratar, que nem precisava contratar zagueiro. Jogador do sistema defensivo não tem dinheiro, então isso reflete em campo. Vamos combinar o seguinte, esse canal, ele tem o nome de O Sofredor, justamente para refletir esse drama, essa dramaticidade. Porque dá dó da torcida. Eu tenho pena da torcida, porque o sofrimento, eu sei o que é o sofrimento, ele está aqui, entendeu? Quando o Corinthians perde, ele sofre, assim, em tempo de ter que fazer mesmo um eletrocardiograma, porque sobe a pressão, parece que o mundo vai acabar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pactuar o seguinte, se o Corinthians tiver uma sequência aí de anos de vitórias e títulos nos próximos anos, aí a gente muda o nome desse canal para O Vencedor. Mas tem que ter uma longevidade aí, uma sequência de vitórias e títulos durante alguns anos. Porque assim, o Corinthians sempre foi sofredor, sempre foi aquele time assim que fazia a torcida sofrer, aquele time... Sempre foi difícil, assim, o Corinthians sempre foi mais difícil tudo, né? Só que uma coisa é você perder o jogo, assim, sofrer o jogo, mas é o time lutando. Outra coisa é ser que nem hoje, o time simplesmente entregue. Entendeu? Simplesmente não lutando, sem garra, sem nada. Porque a torcida do Corinthians não admite o time perder sem garra. O time tem que mostrar garra. Tá bom fazer esse pacto, então? Vamos fazer. O canal é O Sofredor. O Sofredor, por tem a ver com a identidade da torcida corintiana. Sim. Então, o pacto aqui é, se o Corinthians demonstrar uma sequência aí de jogos e de títulos e de anos, não basta ser um ano só não, e de anos de vitórias e de títulos, aí a gente muda o nome desse canal para O Vencedor. Sabe por quê? Tem que haver esperança. Se não houver esperança, danou-se. Sim. Entendeu? Sim. Então, esse pacto tem a ver com esperança e com a torcida para que o Corinthians dê uma chacoalhada e uma reviravolta e mude essa identidade e passe a vencer. E vencer os grandes jogos, como o de hoje. Porque derrotar e de goleada, o que é isso? O Corinthians não é para time para perder desse modo. Eu também me sinto envergonhado. E a torcida do Corinthians é que assim, mais retribui, sabe? Faz mais de 30 jogos que a média de público é mais de 40 mil, a maior média do Brasil. Então a torcida do Corinthians acredita no time, comparece todo o jogo, apoia tudo. A torcida do Corinthians é a mais fiel do Brasil. E o time faz essa vergonha, faz a torcida passar vergonha, dá muita dó da torcida do Corinthians. Mas aquilo lá, a gente não abandona o clube. O que os grandes craques do Corinthians vão imaginar que por uma questão assim espiritual, lá no outro plano, craques como o Sócrates e outros grandes craques corintianos estivessem vendo um jogo como o de hoje, como é que eles se sentiriam? Vamos reverenciar a memória dos grandes craques do Timão também, vencendo os jogos hoje. Isso tem que acontecer, isso tem que mudar, isso tem que virar. Em nome da torcida, em nome do passado, em nome das glórias passadas, mas que tem que também ser glórias presentes. Porque viver de passado, meu... chega de viver de 2012, 2015, dá, eu quero ver agora, eu quero ganhar título. As emoções têm que ser acontecendo e não acontecidas, entendeu? Pô, eu sou de uma época assim, eu comecei a ver o Corinthians, que eu lembrar assim, quando eu tinha 8, 9 anos, pô, você vê o time do Corinthians, era uma máquina, uma seleção. Quem era o time do Corinthians na época lá? Luizão, Edilson, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Rincon, Gamarra, Dido, olha que timaço, o melhor time do Corinthians que eu vi jogar na vida. Agora pegar aquele time e comparar com esses mortos, que não dá desânimo, desmotiva, sabe? Então eu quero o presente, cansei de ver do passado, 2012, já foi 2012. Que nem o Cássio quando saiu,
só ficava no Corinthians pela história. Depois o Cássio começou a falhar, já não era mais o mesmo. Então bola pra frente, eu quero seguir em frente, entendeu? Agora, eu falei de esperança, né? Será que da próxima vez que a gente vir aqui, no próximo jogo do Corinthians, após o próximo jogo, será que a gente vai estar assim ou vai estar mais animado? Eu espero que esteja mais animado, né? Porque agora vem o Dorival, eu espero que ele dê um jeito no time. Será? Tem que dar, né? Porque Dorival é só Dorival para salvar agora. Mas os jogadores precisam ter uma injeção de ânimo também, né? Porque a gente sabe sabe que eles sabem jogar. Por que falta entrosamento? Por que aquilo assim em campo, se arrastando em campo? Por quê? Cara, acho que é falta de treinamento, é falta de um técnico, falta de autoridade. Pro Corinthians, contava com o Ramon Dias era muito paneleiro. Então ficava em festa, assim, sabe? O Memphis Depay lá fez aniversário, o técnico e o auxiliar dele foram lá na festa, dançaram. Então isso não pode, você tem que ter autoridade, não pode ser entrar pra galera, entendeu? Você não pode ser festeiro. Então tem que ter autoridade, tem que ter treinamento, tem que ter cobrança. Esses jogadores do Corinthians não tem cobrança. O técnico anterior não tinha cobrança, porque ele era paneleiro, era a turminha dele, então não cobrava ninguém. Então esse elenco não tem cobrança. Então agora com o Dorival tem que ter cobrança, tem que ter autoridade, tem que mostrar para esses jogadores quem que manda. Eu sou do partidário de que festa sim, mas desde que não comprometa o jogo, né? Sim. Atleta é atleta. Com certeza, Então esse pessoal, esse é o primeiro episódio aqui, então todo pós-jogo assim a gente vai comentar aqui, eu e o Araújo. E é isso aí. Carlos Araújo e Lucas Lorde. Lucas Lorde, Carlos Araújo, vamos aqui comentar de Corinthians. E sofrer muito agora, mas espero que no próximo jogo a gente venha aqui comentar com mais felicidade, porque depois desse jogo contra o Flamengo é só tristeza. Então é isso aí, pessoal. E obrigado aí pela audiência. Comente, toque o sininho, se inscreva nesse canal. Se inscreva no canal, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Ajuda a gente aí. Ajuda o canal, por favor, a crescer aqui, porque é isso aí, vamos fazer Corinthians e... Aqui é torcida. E vai Corinthians, Aqui vai Corinthians. Valeu, pessoal.